Paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Meus queridos irmãos, Efésios capítulo de número 3, versículo de número 14, nos diz que Paulo ora novamente. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, quem escreveu o livro de Efésios foi Paulo. E Paulo, ele tinha um pilar muito importante no seu ministério. E o pilar no ministério do apóstolo Paulo era a oração. No livro de Efésios, nós vemos que várias vezes ele cita a oração. Ele fala: por essa causa eu me coloco de joelhos, por essa causa eu oro, por essa causa eu busco o Senhor. Paulo, ele tinha esse pilar da oração, porque a oração, meus queridos irmãos, ela é muito importante. Paulo, ele orava. Paulo, ele se dedicava. Paulo, ele orava, meus queridos irmãos. Ele se comunicava com Deus. Nós temos que orar. Nós temos que se comunicar com Deus. Nós temos que ter esse diálogo, essa comunhão, essa intimidade com Deus. E essa intimidade vem através da oração. A oração, ela é importante, meus irmãos. Tudo que Paulo ia fazer, ele orava. Tudo que Paulo, todas as atitudes dele eram guiadas através da oração. Todos os passos que ele dava, ele orava antes de dar esses passos. As palavras que ele falava, as atitudes que ele tomava, a direção que ele ia, que ele seguia, era tudo debaixo de oração. Nós temos que orar, meus queridos irmãos, para Deus direcionar os nossos passos. Nós temos que orar, meus queridos irmãos, para Deus mostrar o caminho que nós devemos andar. Nós temos que orar, meus queridos irmãos, para saber aonde que nós devemos colocar a planta dos nossos pés. Nós temos que orar para Deus nos inspirar a falar as palavras certas no momento certo, para tomar atitudes certas, meus queridos irmãos, na hora certa. Nós temos que orar, meus queridos irmãos, para Deus direcionar o nosso caminho. Nós temos que orar, meus queridos irmãos, para Deus guiar os nossos passos. Nós temos que orar, meus queridos irmãos, para Deus abrir as portas que estão fechadas. Nós temos que orar, meus queridos irmãos, para Deus também nos ensinar a ser mais gratos pelas portas que Deus já abriu e nós já entramos e nós estamos desfrutando dessas portas, dessas bênçãos que Deus nos dá. Nós temos que orar, meus queridos irmãos. Nós temos que orar não só pedindo, mas também agradecendo por tudo aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, porque grandes coisas Deus já tem feito nas nossas vidas, meus irmãos. E eu só tenho motivo de agradecer, de levantar minhas mãos para o céu e agradecer. E Paulo, ele se dedicava na oração. Paulo, ele orava. Paulo, ele orava e Paulo, ele pregava. Paulo, ele pregava a respeito de oração porque ele orava. Paulo, ele pregava a respeito de salvação porque ele era salvo. Paulo, tudo aquilo que ele falava, meus queridos irmãos, era respaldado através das suas atitudes. E a caminhada de Paulo foi regada em oração. Vamos regar, meus queridos irmãos, a nossa caminhada na terra debaixo de oração. Vamos caminhar na terra debaixo de oração. Vamos tomar atitudes debaixo de oração. Vamos guiar o nosso caminho através da oração, assim como o apóstolo Paulo guiou o seu caminho através da oração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.